Vamos lá. Hoje o que eu quero trazer soluções, possibilidades de mudança. Eu quero trazer um ar de esperança, a luz no final do túnel, aquela convicção de que tudo tem saída, que a gente pode encontrar e que a nossa busca não é em vão. A gente, o nosso esforço de buscar, de procurar, de estudar e quebrar os nossos próprios bloqueios, as nossas próprias amarras, ela é recompensada com resultado, com conquista, com cura, com ampliação do nosso nível de consciência. E hoje nós vamos falar de um instrumento muito importante de ampliação mesmo, da gente aumentar as nossas percepções, a nossa sensibilidade, confiar na nossa intuição e ir em busca de informações além daquilo que a gente consegue chegar. Então, é disso que se trata, né? O teste da biorressonância, e é disso que se trata o resultado da biorressonância, que foi encontrar o sistema Essential Energy, esse sistema que nos possibilita nos trazer conforto, nos trazer segurança, nos trazer saídas para questões que nos vêm com aquele medo, com aquele peso de que, nossa, que não tem saída, que não tem cura, que não tem o que fazer. Não, tem sim o que fazer e pode estar ao alcance de qualquer pessoa. Então, é disso que se trata. Muito bem. Então, essa live, né, é um convite para médicos, terapeutas e pacientes também que venham aprender soluções simples e práticas para novos e velhos problemas de saúde. O médico e terapeuta, porque ele vai aprender um instrumento onde ele vai ter acesso a mais informações para que ele possa compreender melhor o que está acontecendo com o cliente e apresentar soluções mais assertivas, né? E para o cliente, eu também faço um convite. Tem vários clientes, pacientes meus que já estão inscritos no curso, porque eles já perceberam que a saúde depende das nossas escolhas, as escolhas do dia a dia, do que você vai comer, de que qualidade de água você vai tomar, da sua que roupas você vai usar, quanto você vai se expor a ambientes com fatores de risco, né? Então, tudo isso são escolhas do dia a dia que você, mediante um critério de análise para ver se aquilo te faz bem ou não te faz bem, isso vai fazer toda a diferença no sentido da sua saúde. Então, isso traz a responsabilidade para nós, a necessidade da gente ter esse conhecimento de o que está nos adoecendo, para que a gente possa, então, se posicionar de maneira mais adequada e evitar, assim, prevenir as doenças e evitar os infortúnios, né? Antes que eles se tornem coisas mais graves. Porque tudo que a gente consegue detectar cedo é fácil da gente corrigir. Então, vamos começar pela diferença da medicina alopática e da medicina integrativa. Há 50 anos atrás, não existia essa medicina integrativa. A gente só conhecia a alopática, porque é essa que é ensinada na faculdade de medicina, né? Então, a medicina alopática, ela estuda os tratamentos farmacológicos, os tratamentos cirúrgicos, e ela acredita que as doenças crônicas não têm causa conhecida, a maioria delas, né? E muitos anos se passam e continuam nessa crença de que não se conhece a causa. Isso era um motivo grande para minha admiração, para o meu. Isso me incomodava muito. Como que passa o tempo, tem tanta pesquisa e as causas não são elucidadas, né?
E depois eu fui ver que não é bem assim. Na medicina integrativa, ela se preocupa sim em estudar as causas e vai buscar soluções, na natureza, naquilo que o próprio corpo usa, naquilo que existe na natureza e que, o nosso corpo está habituado a lidar, não com moléculas novas inventadas em laboratório, mas sim com coisas que já são, do nosso cotidiano. Na integrativa, as doenças crônicas têm causa conhecida, sim, e que, uma vez detectadas e tratadas, a gente consegue, reverter aquele quadro de doença. Na visão alopática, a visão é focada e o conhecimento foi dividido nas especialidades. Isso teve um efeito muito ruim, que foi a fragmentação do conhecimento. Conforme você reparte o conhecimento, você fica preso àqueles limites. E isso impede que você tenha uma visão sistêmica. E muitas vezes as soluções do problema estão em outras esferas mais holísticas do que aquela de uma visão muito focada. Então, a visão integrativa, ela vem com essa visão sistêmica e holística. A alopatia está muito ligada à indústria da doença, muito a serviço do business, do lucro, né? E lança uma padronização de condutas que está totalmente direcionada a esse marketing, a essa venda, a esse poder econômico. Na integrativa, é, a solução, as soluções estão mais na criatividade, na percepção do profissional e da conscientização do próprio cliente, que estão, em busca da verdade, né? Então, a gente está procurando por que que eu estou adoecendo, por que que isso está acontecendo comigo, da onde isso está vindo. E as respostas, às vezes, são muito mais abrangentes, né, do que falar, não, tome isso aqui que vai resolver. Não é tão simplista. Mas é importante a gente ter essa noção e fazer todo esse processo. Na medicina alopática, todo mundo sabe, né, que os agentes de tratamento têm muitos efeitos tóxicos e colaterais, e na integrativa a gente vai buscar só tratamentos sem toxicidade. E foi aí, então, que nós chegamos no sistema Essential Energy, que ele é totalmente seguro, totalmente natural, que ele visa, a correção das causas e, portanto, ele pode até ser usado, ter um uso livre e espontâneo, na medida em que as pessoas vão aprendendo cada vez mais e entendendo como lidar com as suas próprias situações, né? Que a ideia é, as pessoas terem autonomia no seu cuidado à saúde, para não chegar naquele ponto de, eu vou fazer o que o médico mandou. Eu não sei o que que vai acontecer, não sei se isso vai ser bom ou não, se isso vai ser suficiente, mas se ele mandou, eu vou usar. Então, quando a gente pensa quais seriam as causas das doenças, a gente precisa olhar na nossa unidade funcional, que é a nossa célula. Porque aquilo que adoece a célula é aquilo que nos adoece. Por quê? Se a gente tiver 5% de células adoecidas no nosso corpo e 95% de células sãs, talvez a gente não tenha sintomas, a gente não perceba muita coisa. Mas conforme esse número vai aumentando e a gente vai percebendo um decaimento funcional da nossa saúde, então a gente vai percebendo, opa, eu não estou gostando. Eu não é assim que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar funcionando muito melhor. Eu gostaria do meu potencial pleno. Aí que vai começar a incomodar e a gente vai precisar, então, tomar uma atitude, fazer
uma postura ativa de falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar alguém que me ajude, eu preciso estudar para ver o que está acontecendo, eu preciso ver quais opções que eu tenho para resolver essas questões. E a gente sabe muito bem que muitas vezes você está cheio de queixas, você vai no médico, mas se essas queixas não são suficientes para entrar num critério diagnóstico de uma doença, e você faz os exames, também o exame não mostra nada, o médico alopata ele não vai fazer nada, porque se ele não tem um diagnóstico, ele não vai instituir um tratamento que é para aquele diagnóstico. Então, ele fica frustrado, porque ele não pode oferecer nada para o cliente fica frustrado também, porque ele não foi compreendido nas suas queixas e, portanto, não vai vislumbrar uma solução a curto prazo, e aí ele tem que continuar buscando. E aí a medicina integrativa, então, ela veio para preencher essa lacuna, para trazer soluções que não aquelas soluções padrão, né? Compreender melhor esse cliente que percebeu que tem algo que não está certo. Então, quando a gente vai estudar o que causa as doenças, a gente vai encontrando um monte de coisa que pode estar interferindo. Então, não é uma causa única. São múltiplos fatores que estão fazendo com que esta célula adoeça. Então, comecemos aqui para os que eu acho que são fundamentais que a gente olhe para eles. E nem sempre isso é tão evidente. São os tóxicos. O tóxico é tudo aquilo que, quando entra no corpo, ele não deixa o corpo funcionar direito. Ele não deixa as funções celulares acontecerem de maneira adequada. Então, começa com os metais tóxicos, que isso já é sabido, comprovado, não tem dúvidas. Mercúrio, chumbo, alumínio, níquel, cádmio, são metais tóxicos que sua presença já começa a atrapalhar. O ideal é não ter nada dentro do corpo e, infelizmente, através da biorressonância, nós encontramos a presença deles em todo mundo que não se trata. Não se trata nesse sentido de desintoxicar tóxicos. Os agrotóxicos e pesticidas. Tem muita pesquisa falando que os agrotóxicos, pesticidas, são extremamente deletérios à saúde, inclusive cancerígenos. Porém, no Brasil não tem nenhum agrotóxico pesticida proibido. Todos são de venda livre. O lobby é muito forte. Conservantes alimentares. Esses também, eles vêm para aumentar a sobrevida do alimento, sobretudo o alimento industrializado que vende em supermercado. Então, ele aumenta a vida da prateleira, né? Porém, nos testes de biorressonância, a gente verificou que os conservantes, eles se acumulam no corpo não de forma uniforme, eles se acumulam mais na área doente do que na área sã. Então, de alguma forma, eles vão lá interferir com aquele campo de doença, tá? Hoje a gente sabe dos alimentos inflamatórios, muita gente já tem essa consciência do glúten, dos lácteos e outros alimentos inflamatórios também. Vários fármacos, né, também são responsáveis pelo nosso adoecimento. Os vícios em geral, de álcool, fumo, drogas. E algumas coisas do nosso uso cotidiano, como cosméticos, sabonete, shampoo, detergentes, produtos de limpeza, que acabam entrando, a gente acaba entrando em contato, direto e indireto, mesmo que mínimo, e esse contato mínimo pode estar atrapalhando a nossa saúde. Até mesmo roupas que estão no externo, mas só de estar em contato podem estar roubando sua energia. Então, tecidos sintéticos roubam a nossa energia. Tecidos 100% naturais, não.
Então, você imagina, você na sua roupa de cama, nos seus lençóis, se você está usando um lençol sintético, você passa todo dia 8 horas em contato com esse tecido. Ah, vai fazer diferença ao longo dos anos. Então, esse tipo de aprendizado que a gente vai ter quando a gente aprende a testar se aquilo faz bem para a gente ou não faz bem. Então, aquilo que a gente nem desconfiava, é importante a gente tomar consciência. Então, os poluentes ambientais, que água que você está tomando? Qual é o ar que você está respirando, né? Os poluentes da terra. Então, que qualidade da terra estão sendo cultivados os nossos alimentos? E esses tóxicos que tem na terra estão entrando do nosso alimento. Então, para a gente equacionar todas essas questões, tem solução sim. A gente pode usar aparelhos que purificam o ar, que deixam esse ar melhor, com uma tensão de oxigênio melhor, com menos tóxicos no ar, com o ar ionizado, que dá uma sensação de frescor, que levanta a nossa energia. A qualidade da água, existem filtros específicos que melhoram a qualidade da água, que tiram os tóxicos que vêm da água da torneira, o excesso de cloro, o excesso de flúor, né? Os campos eletromagnéticos. Hoje nós estamos vivendo num mar de campos eletromagnéticos que são todos fora da faixa dos campos eletromagnéticos saudáveis da natureza, né? Então, quando a gente vai fazer uma trilha no meio da floresta, a gente se sente muito bem, porque a gente está exposto a campos eletromagnéticos altamente saudáveis, aqueles que nos nutrem, aqueles que fazem a nossa energia vital ficar em alta, e a gente se conecta com aquilo e se sente harmonizado, se sente nutrido, né? E aqui nos grandes centros, não. A gente está com vários campos eletromagnéticos sintéticos de outras frequências, de frequências que não são as frequências normais da natureza. E isso nos impacta terrivelmente, terrivelmente. E a gente vê que depois da pandemia, como a vida ficou muito mais online, a gente vê vários declínios. A nossa visão está declinando, a cognição vai declinando, a nossa saúde em geral está declinando, né? E tem toda a parte psicossomática, né? Dos traumas infantis, dos emaranhamentos sistêmicos, dos padrões arquetípicos, né? Que também estão atuando e que faz parte do nosso processo de cura a gente buscar o entendimento daquilo que nos acomete. Então, vocês vejam que tem muita coisa atuando dentro da célula, né? E tudo isso acomete mesmo. Os micro-organismos, uma quantidade imensa de vírus, de bactérias, de fungos, né? Estão também acometendo o interior da célula e estão modificando o seu funcionamento. Então, tanta coisa que a gente precisa sistematizar, e para fazer a cura. E a medicina integrativa, ela integra todos os conhecimentos de medicinas ancestrais. Então, linhas de pensamento médico de 5.000 anos atrás, como a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, que usava acupuntura e fitoterapia chinesa, a antroposofia e homeopatia, que tem mais ou menos 200 anos, né? Que trouxe a experiência da separação da matéria e energia, onde as plantinhas foram diluídas até um ponto que não tivesse mais matéria. E a gente percebesse que mesmo esse preparado sem matéria tem um efeito maravilhoso nos sistemas biológicos, então capazes de fazer curas extremamente rápidas e eficientes. A homotoxicologia, a nutrologia, que é a proposta de tratamento só com nutrientes,
e que introduziu a noção dos nutracêuticos. Nutracêutico é aquele nutriente com comprovada capacidade de tratar e prevenir doenças, né? Então, são os superalimentos. E as terapias por frequência, por aparelhos, trouxe à luz a possibilidade da medicina quântica, né? Onde a gente não precisa da matéria necessariamente para tratar. A gente pode tratar o nível energético do corpo, porque somos seres biofísicos também, não só bioquímicos. E o teste da biorressonância é exatamente isso. A gente entender a biofísica do corpo e como é o adoecimento pela biofísica e fazer essas correções. Isso é maravilhoso, né? Então, a medicina integrativa, ela traz muito mais recurso, muito mais conhecimento e integrando tudo isso, ganha em eficiência terapêutica. Então, o sistema Essential Energy, ele vem da medicina integrativa. E através dos testes de biorressonância, a gente conseguiu selecionar aquilo que é mais eficiente, aquilo que vale muito a pena, aquilo que é mais rápido, aquilo que traz mais benefício. E conforme a gente compõe tudo isso, tudo que tem de bom na Ayurveda, tudo que tem de bom na fitoterapia chinesa, na fitoterapia brasileira, nos nutracêuticos, com toda a experiência da homeopatia, da antroposofia, das terapias por dióxido redução, né? Que usa oxigênio, que usa ozônio e tudo mais, a gente conseguiu fazer um esquema ideal de tratamento em que eu vou ensinar esse tratamento que é muito seguro, então que qualquer pessoa pode usar com segurança, consigo mesmo ou com os pacientes. E isso vai elevar muito o nível de assertividade e resolutividade dos tratamentos. Então, o sistema Essential Energy hoje são 40 compostos vibracionais, todos eles diferentes entre si. Cada composto tem de 15 a 30, mais ou menos, componentes entre nutrientes e plantas medicinais. Todos no frequencial, não tem matéria, só tem a frequência vibracional das moléculas. E com esse jogo, totalizam cerca de 550 nutrientes e plantas medicinais, todos testados na dosagem e na qualidade das amostras, de forma que você fazendo o uso de todos, não precisa usar todos juntos ao mesmo tempo, mas revezando em rodízio, você consegue ter a plenitude das moléculas que o corpo precisa para funcionar bem. E você fazendo as células funcionarem perfeitamente, a doença regride, a doença desaparece, os sintomas desaparecem e a gente fica com o terreno biológico mais protegido contra as agressões que vão aparecendo. Então, é isso que eu ensino no curso do Sistema Essential Energy, e o teste da biorressonância. As essências vibracionais, então, elas estimulam a regulação frequencial do metabolismo, elas normalizam o metabolismo, inserem a informação correta no sistema, colocam ordem para restabelecer a homeostase e promovem a vibração harmônica do terreno biológico. No processo de adoecimento, podemos identificar vários fenômenos acontecendo simultaneamente. Então, esta é a visão holística, a visão sistêmica. Então, não é porque eu tenho dor em um dedo que o problema está só nesse dedo. Não. Não é porque eu tenho um problema num dente que o problema está no dente.
Não, a gente encontra várias coisas acontecendo no corpo todo que culminaram com aquela manifestação naquele local. Mas você precisa enxergar o que está acontecendo em tudo. E aqui está o segredo. Se você identifica tudo isso que está acontecendo e consegue tratar, bingo, você consegue o resultado, tá? Então, o que que está acontecendo? Não se fala que toda doença começa no intestino? Então, a desbiose intestinal é uma grande causa de adoecimento. Não importa se a doença é no coração, no pulmão, no fígado, no cérebro, a desbiose intestinal precisa ser tratada. Estresse oxidativo, que é o acúmulo de radicais livres, ele está acontecendo em qualquer célula. O estresse oxidativo precisa ser tratado, porque não importa se são as células do rim que estão doentes ou a célula do pé, esse estresse oxidativo precisa ser compensado. O suporte adrenal. Toda condição de estresse crônico leva uma fadiga adrenal. E uma pessoa que já está adoecida, ela já está nessa condição. Então, a gente precisa fazer esse suporte. Suporte de tireoide e pâncreas. Hoje, o problema da tireoide virou um problema epidêmico ou endêmico, já que a maioria das pessoas está com esse problema, porque as causas estão no meio ambiente. Se o meio ambiente está adoecido, as pessoas que vivem nesse ambiente também estão doentes, né? Então é aquela história de por que que o peixe está doente? Será que é por causa que o peixe tem uma genética de doença ou porque o aquário onde ele vive, as condições onde ele vive são propícias para ele adoecer? Tudo, né? Então, nós precisamos ter essa visão sistêmica. A inflamação, o processo de degeneração precisa ser corrigido, o distúrbio cardiocirculatório, a falta de oxigênio nos tecidos, a neuromodulação, a modulação do sono. As pessoas, conforme vão ficando desequilibradas, no geral, elas vão ficando com o sono ruim. Então, não importa se a pessoa veio buscar ajuda porque tem uma insônia, ou porque tem uma dor, ou porque já tem um diagnóstico de doença, a gente precisa corrigir esse todo. Disfunções digestivas, de absorção inadequada de moléculas, isso vai trazendo um problema. A intoxicação, como a gente já falou, a queda da imunidade por diversos motivos, né? Essas epidemias que estão vindo para arrasar, para levar o nível de saúde lá para o fundo do poço. A gente precisa ficar muito atento, porque são questões que realmente fazem a deterioração rápida, né? Então, a gente precisa também fazer o contrário, recuperar rapidamente a condição. Os parasitas intestinais, né, são nossos velhos amiguinhos que estão sempre conosco e a gente não pode deixar eles dominarem a nossa biologia. Energias intrusas que também estão sempre nos rondando, né, acometendo o nosso nível energético, nosso nível espiritual e emocional e as perdas de energia, ou pelos problemas endócrinos, ou pelos problemas de metabolismo e muito mais. Então, aqui o que eu quero mostrar é que o sistema Essential Energy, ele foi criado, cada composto, para solucionar todas essas questões. Então, você veja aqui que tem 3 fórmulas aqui do Essential Energy que vão tratar desbiose intestinal. Mas elas não tratam só desbiose intestinal, elas tratam outras coisas, outros setores aqui representados. O estresse oxidativo, ele é tratado com uma fórmula de antioxidantes. O suporte adrenal é uma fórmula de nutrientes e plantas que fortalecem, que modulam a glândula adrenal
e toda a parte dos hormônios esteroides também. O suporte de tireoide, então tem o Natural Energy e o Pancreatic Energy, que faz o suporte de pâncreas. As fórmulas que combatem inflamação e degeneração é o Body Energy e o Renew Energy. Os distúrbios cardiocirculatórios também têm a sua fórmula, a neuromodulação, e assim por diante. Todo esse esquema, que são as causas do adoecimento, são corrigidos pelo sistema Essential Energy. Porque tudo isso aqui é um curso de medicina. Cada componente desse, a gente tem muitos meses aí de estudo para compreender a totalidade disso, né? E o sistema, ele já vem para corrigir, você não precisa estudar profundamente esse tema, mas você já vai saber corrigir, tratar isso, sabendo que existe, você já trata. Então, o sistema Essential Energy, ele vem para sistematizar as correções metabólicas todas, então ele vem para facilitar todo o processo de tratamento. Aqui é um conceito, né, de como é a trajetória da saúde até a doença ao longo do tempo. Porque, salvo exceções, a maioria das pessoas nasce saudável e vive saudável uma boa parte de suas vidas até o dia que vem um diagnóstico de uma doença. Tanto que muitas das pessoas relatam assim na consulta: ah, mas eu sempre tive boa saúde. Então ela sofre, ela resiste, ela fala, mas eu sempre tive boa saúde, por que que de repente eu fiquei doente? Porque ela até tinha uma esperança de que ela fosse continuar saudável sempre. Mas não é essa história que acontece na estatística. E a trajetória da saúde para a doença não é uma linha reta, é uma curva. Por causa disso, porque a pessoa fica saudável por um bom tempo, mas a partir de um momento onde acontece o diagnóstico, ela, ela piora rapidamente. Às vezes, essa doença galopa. Por exemplo, as doenças autoimunes são assim. O câncer é assim, você faz o diagnóstico e a partir daí, muitas vezes, tem pouco tempo de vida, mesmo com tratamento muito intenso, a doença continua a evoluir. E esse diagnóstico, ele determina, então, uma fase de pré-doença. Não seria super bom se a gente conseguisse identificar os indivíduos que estão caminhando para um diagnóstico de doença, mas ainda não chegaram lá. E é aí que o teste da biorressonância, chamado de bidigital Oring Test, ele consegue identificar esses indivíduos. Ele consegue antecipar 5 anos, 10 anos, até 20 anos antes da pessoa chegar nesse diagnóstico, mas que já tem lá uma possibilidade de uma pré-doença. E na medida que a gente identifica essa condição, a gente já pode tratar e, mediante esse tratamento, a gente modifica a evolução da doença. Em vez da evolução ser essa da linha vermelha, a gente faz mais tempo de vida saudável e faz a compressão da morbidade. A gente empurra a doença mais perto lá do fim da vida, mais perto da morte. Isso se chama compressão da morbidade. Então, a medicina integrativa,
ela traz essa esperança de que você não precisa passar por essa curva vermelha. Você pode fazer diferente. Então, o Bidigital Ring Test, que é um teste de biorressonância, ele traz possibilidades tanto de diagnósticos, de entendimento do que está acontecendo com a doença, na área de doença, como aumenta muito as possibilidades de tratamento, de sucesso de tratamento. Então, em matéria de diagnóstico, a gente consegue, com o teste da biorressonância, mapear a área alterada. Então, terapeutas e médicos, isso é maravilhoso. Se você, por exemplo, nesse exemplo, você tem uma queixa de dor no dedo da mão, você vai fazer o mapeamento da área alterada, talvez você encontre essa área como a área alterada, mas talvez você encontre uma área muito maior que corresponde toda a inervação ou circulação dessa área, ou até a representação dessa área no sistema nervoso central, aqui na medula ou até aqui no cérebro. Então, você tem uma noção melhor do que você tem que tratar. Não adianta fazer só intervenções aqui, se o problema está espalhado para outras áreas, né? Então, isso é muito bacana. No mapeamento, você pode, por exemplo, a pessoa veio com queixa de uma ombralgia, você pode mapear essa área, mas você pode encontrar outras áreas, áreas de estômago, área de fígado, área de intestino, que também estão alteradas, e você já sabe, para ele melhorar dessa ombralgia, eu vou ter que tratar todas essas outras áreas que estão alteradas. E eu posso, frente a uma área alterada, identificar qual é esse órgão pela ressonância, né? E falar, poxa, por que que essa área está alterada? O que que tem lá nessa área que não deveria ter? Será que tem vírus? Vou medir. Será que tem bactérias? Vou medir. Será que tem tóxicos? Será que tem é, o que que é que está fazendo aquela área ficar doente, né? Então você vai lá, pesquisa, confirma suas hipóteses diagnósticas, né? E, e depois você vai ver, usa padrões de estresse oxidativo, tem radical livre lá, ou será que essa área tem algum potencial oncogênico, né? Será que essa área é uma área de metástase, ou pode ser que seja um tumor primário? Enfim, tudo isso é possível averiguar através do teste de biorressonância. E no tratamento, você pode, dentro daquela área que você conhece, você vai ver qual que será o melhor tratamento. Então, se você é homeopata, você pode testar todas as homeopatias que você tem e vai ver qual que é o jogo que vai fazer a resolução completa daquela alteração que você encontrou. Se você é ortomolecular, se você é nutrólogo, você vai fazer as suas fórmulas e vai testar na área se essa fórmula é aquela que vai corrigir. Se você gosta de o tratar com hormônios bioidênticos, você vai testar se o paciente aceita ou não aceita o hormônio bioidêntico. Por quanto tempo, né? Então, tratamentos teóricos, com doses teóricas, com tempo de tratamento teóricos, são fadados a não ter tão bom resultado quanto aquele que você testa diretamente no cliente, né? E aí, tudo que aparece de novo, você pode comprovar pelo teste da biorressonância se realmente aquele tratamento faz um bom efeito, se vale a pena fazer. Eu trouxe aqui apenas uma ilustração, um caso, para vocês terem uma noção do quanto que a gente consegue chegar através dessa avaliação pela biorressonância e através do tratamento com as essências vibracionais do sistema Essential Energy. Esta senhora de 82 anos veio com diagnóstico de melanoma. Melanoma é uma doença muito grave, que tem uma malignidade muito, muito alta. Então, ela tinha uma lesão na perna,
que é essa lesão aqui, que vocês estão vendo na fotografia, né? Que foi feita a biópsia, o laudo da biópsia está aqui do lado esquerdo, e que veio como um melanoma. E como ela dependia de cirurgia do SUS, essa cirurgia foi marcada e nesse meio tempo ela veio se tratar. Então, nós começamos a usar o sistema Essential Energy, usamos só 4 essências e mais alguns outros suplementos que eu uso bastante, que é o ômega 3, o Lugol, uma fórmula homeopática de Arnica e Miosotis, a vitamina D3 em dose anticâncer, que é uma dose testada pelo Bidort, porque outras doses de vitamina D3 não são anticâncer, e usamos hormônios da tireoide, T3 e T4. E o que aconteceu? Que quando ela foi finalmente fazer a cirurgia para a remoção da lesão, já não tinha mais células de câncer lá. Então, este tratamento curou um melanoma dentro de 70 dias de tratamento. Não posso dizer exatamente quantos dias foram, porque demorou 70 dias para ela fazer do início do tratamento até a cirurgia, mas dentro de 70 dias ela se curou. E isso é algo surpreendente, é muito rápido. Por quê? No passado, usando muita coisa, homeopatia, ortomolecular, é, fitoterapia e acupuntura e tratamentos quânticos com aparelhos, se um tratamento de um câncer desse tipo pudesse demorar talvez um ano e meio, hoje a gente conseguir, com fórmulas quânticas, 70 dias, isso é um recorde maravilhoso. Isso é algo que é surpreendente. É muito é muita novidade, é muita coisa de última geração, sabe? Então, isso comprova que esse caminho é um caminho bom, é um caminho para ficar, e por isso eu estou aqui disposta a compartilhar para todo aquele que quiser aprender. Nas epidemias, que é esse desafio que nós temos, né? Nós precisamos levar o indivíduo rapidamente por uma condição que ele consegue se defender dessa doença. Então, e a gente precisa de tratamentos que possam ser fáceis de serem feitos e que eles possam ser feitos pelo maior número de pessoas. Então, a gente precisa se tratar, tratar todos aqueles que estão à nossa volta e tratar aquele que tá com a doença, né? Então, o sistema Essential Energy tem fórmulas próprias para isso, que é o Extreme Energy, o Defense Energy e o Trio Natural Care, que conseguem rapidamente fazer esse movimento. É só que não é o tratamento ideal, porque toda vez que a gente faz um tratamento muito vigoroso em curto espaço de tempo, a pessoa costuma ter um detox illness, uma doença de desintoxicação, que ela começa a colocar para fora muito rápido os tóxicos e começa a combater violentamente os vírus, bactérias, e isso traz um grau de, assim, de sobrecarga vital, né? A gente poderia fazer isso devagar, de uma forma um pouco mais natural, mais equilibrada, se a gente tiver a oportunidade de tratar a pessoa com mais tempo. Mas numa situação de epidemia ou quando a pessoa já está com uma doença muito grave, a gente é obrigado a fazer tudo muito rápido. E nessa área de medicina quântica, a gente desenvolveu também a possibilidade de colocar essas frequências de nutrientes e plantas medicinais, fazendo uma impressão na tarja magnética do cartão. Então, essa tarja magnética de cromo, né, ela recebe a informação dessas frequências de moléculas que nos trazem saúde.
e que, na medida que a gente usa esse cartão em contato com o corpo, com a tarja magnética sobre a pele, a gente vai recebendo essas frequências. Isso é maravilhoso, né? Então, é muita novidade. Eu vou ensinar tudo isso no curso de 3 dias. Convido vocês a virem para lá e vocês vão sair com essa possibilidade de tratar, ajudar muitas pessoas de forma segura, sem riscos. Esse curso, então, vai ser no dia 19 a 21 de abril. A proposta é trazer as respostas concretas sobre o processo de adoecimento. Não ficar mais nessa coisa horrível, né? De, mas eu não sei porque eu adoeci, o médico diz que não tem uma causa conhecida, provavelmente é genético, não tem jeito. Não, tem jeito sim. E é isso que a gente precisa trazer o máximo para as pessoas. Nós vamos aprender a acessar esse campo informacional que está à nossa disposição. Nós precisamos apenas decodificar esse campo que está aqui à nossa volta. Basta a gente se conectar a ele e saber decodificar. É disso que se trata o teste da biorressonância. E os compostos quânticos como aceleradores do tratamento integrativo. Então, hoje está tudo muito rápido, a gente precisa de soluções rápidas e os compostos quânticos vieram para isso. Eles são o tratamento ideal, aquilo que a gente desde sempre buscou, um tratamento que seja eficiente, que seja seguro, que seja acessível, que não tenha toxicidade, que tenha fácil acesso e que seja barato. Então, é esse o tratamento ideal. E é a tecnologia a serviço da natureza. Quer dizer, a tecnologia ajudou a gente no sentido de poder fazer a captura das frequências benéficas, armazenar no software e reproduzir em materiais, né? Tanto em cartão como em soluções de brandy ou solução de prata coloidal. Então, o sistema Essential Energy, ele traz as frequências da natureza para dentro do nosso corpo. São novos paradigmas também para a gente aprender sobre o sucesso profissional. Um paradigma mais justo, um paradigma mais solidário, um paradigma mais amoroso. E a cura como a reaproximação do homem à natureza, né? Então, aqui tem o telefone e o e-mail de contato que vocês podem usar para fazer, para informações sobre o curso. E aqui tem um QR Code que vai levar vocês diretamente para as informações do curso no site. Esse é um telefone também de contato. E aqui, esse outro QR Code do lado esquerdo é para vocês poderem baixar o manual do Sistema Essential Energy gratuitamente lá no site. Lá vocês vão ter mais informações sobre os compostos vibracionais, a origem deles e o uso. Existe uma tabela grande lá de indicadores, então, situações clínicas comuns e quais compostos que você pode usar. Eu gostaria de apresentar para vocês a doutora Adriana, que é uma médica que se dedica a atendimento domiciliar em clínica médica e medicina paliativa. E ela é uma grande buscadora. Ela já fez a formação em biorressonância em 3 fontes diferentes. Ela fez o curso com o Dr. Modesto,
depois fez o curso comigo e depois fez o curso na Associação Médica Brasileira do Bidigital Ring Test. Então, ela é minha convidada para ela trazer um pouco da experiência dela com todo esse aprendizado. Ela é prescritora do Sistema Essential Energy e, 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 e eu queria também passar para vocês que uma vez que você detém esse instrumento da biorressonância para poder fazer as perguntas, obter as informações que você precisa, testar as suas próprias hipóteses, você evolui na sua trajetória, sabe? Naquele caminho que é a sua maior expertise, aquilo que você gosta, não tem limite. Então, se você gosta de fitoterapia, você vai surfar dentro da fitoterapia. Se você gosta da homeopatia, se você gosta de outros tipos de tratamento, de soros, enfim, ela vai te ajudar em todos os campos. Então, ela dá margem à sua própria criatividade. Então, foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Dr. Modesto. O Dr. Modesto voou e lançou N produtos que trazem um auxílio maravilhoso para a gente. E então, cada um, na sua área de atuação, tem a possibilidade de fazer esse caminho ilimitado, desde que você tenha essa ferramenta de acesso à informação. Então, por favor, doutora Adriana, passo a palavra. Sim, boa noite, Lucy, boa noite a todos que estão participando da live. Agradeço o convite de estar aqui participando e muito obrigada por esta aula, né? Que tanto nos passa conhecimento e nos transmite as várias possibilidades que temos, tanto no nosso campo pessoal quanto profissional, de fazer uso do Bidort e também das essências, né? Como a doutora Lucy falou, minha formação é medicina, com atuação em clínica médica e medicina paliativa. Atualmente eu trabalho e atuo no atendimento domiciliar num programa do SUS. Então, hoje mesmo, conversando com a doutora Lucia, eu estava trazendo, né, que eu trabalho numa realidade muito diferente das possibilidades que a gente pode usar, porque temos realidades sociais, familiares e perfis de pacientes. E aprender a técnica do Bidort nos proporciona a fazer atuações em diversas possibilidades, né? Tanto em contextos sociais, com limitações terapêuticas, que a gente tenha que fazer uso mais da medicina alopática, que é uma realidade que existe, a gente não pode fugir, né? Então, como é importante a gente aprender a técnica do Bidort e conseguir fazer uso dela tanto no nosso campo pessoal quanto profissional. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Nelson e no curso do Dr. Nelson conheci a doutora Lucy, que ambos me indicaram fazer a formação na Fundação ACL, né, do Bidort, para aprimorar a técnica do Bidort, foi um verdadeiro encontro. Um encontro tanto para minha pessoa quanto para abrir meus horizontes na profissão, né? E é um caminho sem volta. E é um caminho sem volta para melhor. Claro que a gente tem que estar com o coração aberto, né? Para aprender e também quebrar padrões, sair da nossa zona de conforto. Mas é uma realidade muito bonita, porque a gente acaba criando um estilo de vida, né? Baseado no que é essencial para o meu ser ou pro ser de quem estamos avaliando com a técnica. Então, como lá no início a doutora Lucy falou, desde a roupa, um produto de limpeza, de higiene, vai fazer a diferença a gente saber escolher. Então, isso nos proporciona criar um estilo de vida baseado no meu ser, né? Ou no ser de quem estamos avaliando com a técnica, como eu disse. E, e poder aprender o Bidort com o sistema Essential Energy é mais transformador ainda, porque eu faço uso,
A doutora Lucy é minha médica e posso dizer o quanto modificou a minha vida, a minha saúde, né, pra melhor. Então, a gente sente tanto uma melhora, um equilíbrio, uma harmonia, tanto no nosso corpo físico quanto energético. Isso é muito bem-vindo, né? Então, trago essa experiência e de trabalhar na medicina paliativa, que frente ao contexto que sempre tentamos fugir, que é a terminalidade, mas na medicina paliativa a gente vê como a morte como muitas vezes bem-vinda, porque faz parte da vida, tanto o processo de nascer quanto de morrer. E como a gente tem que respeitar esses processos, né? E conseguindo fazer o uso do Bidort e também das essências, a gente modifica muito, dando qualidade de vida, essa visão de qualidade de vida. Muitas vezes a gente chega num período de ter que fazer mais controle de sintomas do que ir lá na causa, num contexto de terminalidade, muitas vezes sim, mas é possível até melhorar esse sintoma, né? Então, é um grande horizonte. Só tenho que agradecer mesmo e fico à disposição a quem tem alguma dúvida, uma pergunta. Muito bom, querida, muito obrigada. Sim, Tem umas perguntas aqui. Carolina Aires Vilela. Tem relação de problema na tireoide com fadiga adrenal? Sim, tem relação sim, na tireoide e fadiga adrenal. Na verdade, todo o sistema endócrino ele está interligado e é muito comum uma área disfuncional estar relacionada com outra área disfuncional. Então, a gente tem que estar sempre tratando, sabe? Porque, como eu mostrei, né, o Bidort, ele consegue detectar alterações na fase pré-doença. Então, a gente chama também de uma fase pré-clínica. A pessoa ainda não tem a clínica, total daquela disfunção, mas eu posso perceber que ela já tem algum nível de alteração subclínica. Então, daí a minha necessidade de já ir tratando, sabe? Sobretudo porque eu estou dando nutrientes que as células daquelas glândulas usam para produzir aqueles hormônios, né? Então, sempre é válido você tratar. Então, quem hoje não tem algum nível de fadiga adrenal, essa fadiga adrenal ela pode estar mais ou menos, mas quanto mais a gente prevenir esse mais, melhor para você, né? Então, sempre pensar desse jeito, que pode estar relacionado sim, tudo com tudo, e que cabe a gente corrigir para uma medida o mais saudável possível. Outra pergunta da Carolina. A contaminação por metais tóxicos impede a absorção adequada de vitaminas e minerais pelo corpo? Sim, a contaminação de metais tóxicos ela vai atrapalhar tudo. Por exemplo, se a contaminação está lá nas células absortivas, vai interferir lá. Mas se ela está no neurônio, também vai interferir na função do neurônio. Então, eles estão relacionados a qualquer problema. Então, tem que tirar, tem que zerar eles do corpo. E lembra, né, que esse é um processo contínuo, eles estão entrando continuamente. Quem nunca desintoxicou vai ter, assim, um monte, né, de metal, mas mesmo quem já desintoxicou precisa continuar desintoxicando continuamente. O Altamir fez aqui uma pergunta muito interessante. Eu tenho um aparelho de biorressonância Quantum Bio. Faz um tempo que faço avaliação em mim mesmo e quando comparo os resultados da biorressonância com os exames de sangue feitos no mesmo dia e horário, eles não se alteram na mesma proporção. Por exemplo, eu faço os exames de biorressonância e de sangue na mesma data e horário. Então, tomo suplemento de B12
durante certo período e ao final faço exames novamente. A minha vitamina B12 na biorressonância altera pouco, enquanto a vitamina B12 no sangue altera bastante. Por que isso acontece? Olha, toda metodologia, ela tem sua particularidade. Então, na hora de você comparar uma metodologia com outra, há que se ter em mente que o que você está medindo. A dosagem de vitamina B12 sérica no sangue é uma medida bioquímica da vitamina B12 da molécula material. Quando você faz uma medida de biorressonância, você está medindo a ressonância daquela molécula. É como se fosse o sinal frequencial daquela molécula, que ele pode estar a mais ou a menos, dependendo de como que está todo o consumo, todo o metabolismo, é, o ritmo de utilização dessa vitamina B12, sabe? Então, eu acho que não dá para comparar. Você está comparando banana com maçã. É diferente. Porque, embora seja da B12, uma é matéria, outra é energia. E outra, você está dosando no sangue. E a biorressonância você não está fazendo necessariamente no sangue. Então, a grande vantagem do Bidort é a gente poder fazer a dosagem no local que a gente quer. Então, não importa, eu vou fazer uma dosagem de serotonina sérica, mas eu quero saber quanto que tem de serotonina aqui no cérebro, né? E que pode estar normal, por isso que na clínica alopática não se usa dosagem de serotonina, porque não tem correlação clínica. A pessoa pode estar depressiva no último, só que a serotonina no sangue dela está normal. E no cérebro dela? No cérebro é que interessa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Adriana, consegue fazer exame de biorressonância com lâminas de laboratório? Imagino que sejam lâminas de histologia? Penso que sim. Lâminas histológicas é o que a gente usa para fazer o diagnóstico de órgão, né? Porque na lâmina tem a ressonância daquelas células que estão na lâmina. E a gente vai procurar o sinal da ressonância no corpo do paciente. Se tiver positivo o sinal da ressonância, significa que aquela área corresponde àquelas células. A Márcia Regina. Olá, eu também faço uso de um aparelho de biorressonância, onde é emitido um relatório nesse aparelho, e conseguimos obter 37 relatórios. Qual o seu? É o mesmo do Dr. Modesto? Não, eu não uso aparelhos. Eu faço o bidigital ring test, onde a gente usa o próprio corpo para perceber o sinal da biorressonância. E eu acho que tem uma grande vantagem nisso. Você vai desenvolver toda a sua percepção, a sua sensibilidade para entrar no campo do paciente e sentir o que está acontecendo dentro dele, sabe? Eu já passei por uma fase onde eu pesquisei esses aparelhos, porque, fala, lógico, a vantagem de ter um aparelho que em poucos minutos você obtém um relatório imenso com todas as dosagens. Seria muito bom. Mas os aparelhos que eu tive contato, eu não fiquei totalmente satisfeita com os resultados, sabe? Porque eles têm uma percepção de várias coisas e tem coisa que eles não pegam. E, e nesse processo, né, de você se desenvolver na sua sensibilidade, na sua consciência, eu acho importante você fazer você mesmo essa interação com o corpo informacional do cliente
porque nesse momento é você que está fazendo as hipóteses, você que está fazendo o raciocínio e você que está buscando as informações específicas. Isso é uma vivência muito rica. Esse foi o caminho de vários médicos que se dedicaram ao Digital Hearing Test. E o Dr. Modesto é um desses. Agora, ele foi um pouco além no sentido de desenvolver um instrumento, né, que é mais próximo da radiestesia, mas que também dão informações maravilhosas. Eu também tenho esse aparelho e uso em certas condições específicas que só enriquecem a avaliação. É muito bom. Altamir, sim. Será que a gente podia, então, abrir o microfone das pessoas que querem falar? E aí a gente pode, então, já fazer. Eu gostaria de ver todo mundo, mas eu não estou aqui com uma tela que consegue ver. Poderíamos abrir, então, para todos nós nos vermos, para a gente fazer essa parte final aqui de retirada de dúvidas? Certo, Lucia. Eu posso liberar a câmera de todo mundo, então? Ah, eu acho legal. Gostaria de ver Certo. a carinha Só um de todo instantinho. mundo. Vou liberar para que eles tenham a permissão de liberar tanto o microfone quanto a câmera. Seria isso? Sim. Aí tem uma pergunta aqui da Neisa Alves. Em termos de confiabilidade, o BIDOT e o uso do aurímetro possuem precisão semelhantes? É, é, todos têm possibilidades de erro, né? A gente precisa conhecer isso, precisa identificar essas situações de erro e saber que somos falíveis. Mas o Bidort, ele se desenvolveu de uma forma assim bastante técnica e com muitas possibilidades. Então a gente consegue precisão em qualidade do agente que a gente testa e quantidade. A gente consegue quantificar, e isso é muito importante. Então, eu acho que tem muita vantagem você se desenvolver mais. Talvez com o aurímetro ficou um pouco mais fácil a gente adentrar nesse mundo da ressonância e no campo informacional. Mas eu aconselho a todos aqueles que querem mais virem para o Bidort, porque vocês vão poder desenvolver bem mais. Tá vindo mais perguntas aqui. O Leandro Carneiro. Tem alguma indicação de filtro ou marca de água? Sim. O filtro ideal, que eu acho, são os ionizadores, que tem várias marcas, né? A Kangen é uma marca japonesa, que ela é pioneira, mas depois dela já vieram outras. Eu conheço muito bem a Tyrant, que é excelente, e tem a Chanson também, que é muito boa. Mas tem outras marcas também. E sobre água engarrafada, na impossibilidade de ter esses filtros, que são um pouco caros, eu costumo indicar a água Ibirá. Altamir. Doutora, se me permite continuar a pergunta sobre a biorressonância. No caso do Bidort, é possível medir se o nível está adequado a determinado órgão e comparar com o resultado do aparelho de biorressonância? Uma coisa confirmaria a outra, já que o sangue e a biorressonância são grandezas diferentes? Tá. Então, vamos complementar aqui. Quando o professor Omura, então, entendeu, essa questão, porque ele começou a testar, por exemplo, testava numa veia aqui periférica, por exemplo, na superfície da mão, então, exatamente sobre essa veia, ele tentava aferir por Bidort qual a quantidade de colesterol, por exemplo, e querer comparar no sangue qual a quantidade de colesterol que tinha lá.
E aí ele percebeu que existia uma diferença, que o Bidort ele é muito mais sensível. Então, ele desenvolveu o termo unidades Bidort. Então, aquela medida que a gente faz, a gente fala que é unidades Bidort. A gente não usa aquela ah, ah, decilitros ou microgramas por ml. A gente não usa esse tipo de medida, sabe? Agora, quando eu tive a oportunidade, eu comprei um aparelho de biorressonância e fui fazer o comparativo, né? Então, eu coloquei, eu medi antes, por exemplo, os metais tóxicos. Aí, eu coloquei a pessoa para fazer, um hidrovitalis removendo metais tóxicos, por exemplo. Aí, eu medi por Bidort e vi se realmente tinha removido. E tinha removido. Eu sempre media e não falha. O hidrovitalis realmente, ele limpa o corpo de metais tóxicos. Aí eu fui fazer essa avaliação com o aparelho de biorressonância antes e depois, e não fazia diferença. Aí eu realmente fiquei, assim, ressabiada. Eu fiz o teste também com pacientes com câncer. Eu sabia que o paciente tinha câncer, aí eu ia verificar se o aparelho detectava. E o aparelho não detectou, não detectou. Bom, a partir daí eu não quis mais me arriscar. Tá me escutando? Agora sim. Certo. Eu queria saber se, ao fazer o Bidort, se há alguma influência quando está com o celular, ou está perto do computador, ou estar com um material, é, um anel, uma bijuteria, um cinto, se tem alguma influência ao fazer o Bidort, mesmo ou o ring test, tá? Aliás, o aurímetro também. Sim, tem total diferença, sim. Então, no curso, a gente vai discutir, né, o preparo da sala, onde se faz o teste de biorressonância, o preparo do próprio testador. O testador, ele tem que estar sem metais, ele precisa estar com uma vitalidade alta, sabe? Uma vitalidade boa, senão o anel dele não firma. Por isso que, para todo mundo que vai fazer o curso, a gente envia um tratamento para a pessoa fazer, para que ela possa estar em condições de fazer o teste no dia do curso, sabe? E isso influi. Então, não pode ter celular ligado na sala, não pode ter computador, não pode ter nenhum aparelho eletroeletrônico. E a gente tem que estar, assim como o paciente também não pode estar com nenhum metal. Então, não pode estar com aliança, não correntinha, brinco, nada disso. Óculos metálico. E o testador também. Então, todo mundo que entra na sala também vai sem usar nenhum metal. Influi sim. Na Muito verdade, obrigada, é bem doutora. sensível, né? Muita coisa influi. Muita coisa influi. Então, significa que o Wi-Fi na sala iria influenciar no resultado também, o, Isso. digamos, um roteador, né? Um roteador, e também, se tiver Aham. um notebook, tudo isso influenciaria. Tudo isso tem que estar longe, né? Uhum, Nessa sala de teste, você não deve ter nada disso perto. Na minha sala de teste, é uma sala de drywall. Dentro do drywall, tem folhas de alumínio, sabe? Que é para não deixar passar essas frequências para dentro da sala. Então, uhum, quanto mais blindada você tiver, mais claro, mais nítido é o sinal da biorressonância. certo. Muito obrigada, doutora. Imagina. Agora tem Doutora, a se me Mariana. permite, Sim. Altamir, eu gostaria só de explicar o motivo de eu estar perguntando tanto das duas medidas.
Uhum. Porque é o seguinte, eu acho interessante a gente ter duas medidas, no mínimo, comparativas, porque para a gente confirmar o que uma está dizendo, não é? Por exemplo, nós temos situações, o magnésio ele não é medido no sangue, não adianta medir no sangue, porque não vai ter um resultado correto, porque a maioria do magnésio fica dentro da célula, pelo menos é o que a gente ouve os técnicos falarem aí, né? Então, o que eu estou buscando é uma maneira de ter dois sistemas comparativos para um confirmar que o outro está correto. Então, eu comprei esse aparelho de biorressonância e estava tentando comparar com o sangue, mas não dá certo, já vi que não dá Uhum. certo. Não A senhora dá. estava se referindo à questão dos metais tóxicos. O aparelho de biorressonância mede, só que eu tinha amálgama dentário, retirei os amálgamas e não mudou nada o resultado da biorressonância, né? Então, Então é isso que eu estou tentando falar. Bom, então, já que a biorressonância, então, se ela não é muito confiável, então vamos medir o Bidort, né? Com alguma outra coisa que um vai confirmar o outro. É isso, é nesse sentido que eu estava fazendo a pergunta. aham. Mas é a necessidade que você tem de validar o processo, né? Mas se eu te disser assim, o valor absoluto, por exemplo, se a gente testar, faz Bidort, várias pessoas fazem Bidort, pode haver alguma diferença entre uma medida de uma pessoa e outra. Até mesmo porque a gente sabe que as nossas próprias frequências como testador, elas vão interferir no exame, que é a questão do quanto o observador ele interfere no fenômeno quântico, né? Então, é possível que exista pequenas diferenças de medida, mas no aspecto pragmático do que isso vai gerar de ações de tratamento médico, isso não tem tanta relevância, porque a gente vai observar se o paciente tem e aquilo precisa ser desintoxicado, e aí a gente vai desintoxicar e vai ver o resultado. Então, o exame de laboratório, para mim, ele funciona bem mais no sentido de avaliar o tratamento que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o paciente vem com algo no exame de laboratório alterado. Você faz toda a avaliação de Bidort, faz o tratamento que você acredita que seja o melhor para ele, e depois você repete o exame de sangue e vê que o exame normalizou, aquela alteração terminou. Isso é muito mais relevante, entende? É o resultado, porque para você comparar metodologias realmente diferentes, você tem a sensibilidade do aparelho que está fazendo a medida lá no laboratório, sabe? Tem tantos outros fatores que estão fora do nosso controle, que eu acho que esse é um esforço que talvez, bom, para mim, não é tão importante, né? Porque se o exame de laboratório me traz uma série de informações, para que eu vou fazer BIDORT para medir as mesmas coisas, se eu já tenho essa informação? Então, eu prefiro usar o BIDORT para medir coisas que o laboratório não mede. Só que aquilo que o laboratório pegou de alterado, para mim é importante que, através dessa análise e desse tratamento, eu consiga ver que realmente fez diferença aqui. Aí eu fico sossegada. Realmente o benefício veio. Não entendi, perfeito. Muito obrigado, viu? Legal. Doutora, boa noite. Boa noite.
Em relação a essa sala que a senhora falou que tem, né, para poder fazer os testes, então quer dizer que o Bidort, assim, é, fora, no ambiente normal, assim, no dia a dia, como a senhora falou no início, que é, os próprios pacientes poderiam pegar essa responsabilidade para também testar aquilo que é bom ou não para eles. Como é que funciona? Assim, é, realmente eles fazem o Bidort, assim, seria isso que a Sim. senhora falou? Ou não dá certo? Como é que fica? Não. Então, quem aprendeu Bidort, né? Por exemplo, vai no supermercado e vai decidir o que vai comprar. Então, você pode fazer Bidort nas coisas lá do supermercado e decidir se aquilo você que está em condições de ser comprado ou não. Por exemplo, você vai comprar uma roupa, você testa para ver se ela tem uma boa biorressonância, porque se ela tem uma biorressonância, você vai se sentir bem usando essa roupa, sabe? Sabe aquela situação, você põe uma roupa que você gostou, que é muito bonita, você vai numa festa, mas depois você não vê a hora de voltar para casa e tirar aquela roupa e vestir o seu pijaminha de algodão? É por causa disso, por causa da biorressonância, sabe? Que a gente se sente bem com as coisas que têm boa biorressonância. Então, por exemplo, se você faz uma refeição e depois da refeição você sente que ficou pesado, sonolento, não está conseguindo trabalhar depois disso, é porque aquilo que você comeu não te fez bem. Então, se antes de você comer, você está no self-service, você começa a testar qual daquilo lá seu corpo está aceitando, aí você vai ter uma refeição boa, que depois da refeição você vai estar melhor do que antes. Você vai estar mais energizada, mais atenta, mais produtiva, sabe? Sim. Então, é levar esse teste para a sua vida prática. Mas no caso da sala que a senhora tem para fazer esse teste, por que tem todo um preparo, assim, todo isolamento de uma sala para fazer o teste no Tá? consultório? Porque o meu nível de exigência no consultório é muito maior, né? Sim, Porque eu tenho que fazer diagnóstico, eu tenho que dar um parecer para o paciente, eu tenho que minimizar os meus erros, tenho que, eu tenho que ter certeza se aquela lesão que eu encontrei, ela tem ressonância de câncer ou não, né? Então, eu preciso de condições o mais perfeitas possíveis. Então, eu faço questão de fazer o teste dentro da minha sala. Mas eu faço o teste o tempo todo, né? Em qualquer lugar. entendi. E para fazer o teste só, como a gente faz esse anel só é, na gente mesmo, no caso, o autoteste do Bidort, é, e Várias nós, formas. Tem várias formas de fazer sozinho, sabe? A gente no curso, a gente começa aprendendo a fazer um com o outro, um puxando o anel do outro, até a gente acostumar com essa sensação da mudança da força muscular da mão, né? E depois, conforme você vai acostumando com esse sinal, você vai tentando fazer sozinha, porque você quer fazer e naquela hora não tem ninguém para puxar. Aí você começa a você mesmo fazer o seu anel. Então é assim, você mesmo faz o anel e com a outra mão você vai fazer força para ele abrir, né? Só que você vai apontar com este dedo para aquilo que você quer testar. Então, com o seu dedo indicador, eu estou com a mão esquerda fazendo o anel, com o dedo indicador apontando o que eu quero testar. Com a minha mão direita, eu tento abrir o meu anel da mão esquerda e testo aqui a força. Aí no curso, né, nós vamos fazer a aula prática,
onde vai ter várias coisas para testar e nós vamos testando uma por uma e vamos vendo entre alimentos, objetos, produtos, cosméticos, tal, e nós vamos testando quais que têm boa biorressonância. Entendi. Obrigada. Se posso fazer mais uma pergunta? Claro, Eu queria saber de ti, você explicou agora, eu não consegui ligar a câmera, por isso que está apagado, tá? Para mim não aparece a autorização. O que que acontece? Então, você explicou agora fazendo o bidort com a própria mão, com o dedo indicador voltado para o que se quer testar. Mas, por exemplo, você pode mentalizar algo? Eu penso, eu vou fazer o curso em abril contigo, é um tema que super me interessa, o bidort. Eu, como homeopata, eu sou otorrino, mas eu também concluí a homeopatia. Às vezes a gente repertoriza os sintomas daquele paciente, é comum ter uma dúvida de qual medicamento homeopático que eu vou utilizar, né? A gente fica ali em dúvida entre dois, três medicamentos. E a minha ideia com o Bidort é exatamente fazer esse teste para me mas ser um fator a mais para me ajudar nessa escolha entre um ou outro medicamento que porventura eu fique em dúvida, né? A gente consegue fazer sem estar com a essência do medicamento ali? você pode fazer mentalizando. Mas eu também tinha muito essa coisa do Altamir, né, de querer comprovar e querer ter o máximo de segurança, né? Então, eu fiz amostra de tudo. Eu fiz, nossa, eu tenho prateleiras e prateleiras lá de amostras, né? Então, você poderia fazer uma amostra de cada preparado homeopático e nas várias dinamizações, porque se você testar segurando eles na mão e apontando no paciente, vai dar diferença uma dinamização com a outra. Não é igual. E aí você consegue ver qual é melhor para este paciente neste momento. Isso é muito interessante. O sinal da biorressonância é claro, tem diferença. Você usa 6 CHs, 30 CHs, 200 CHs, vai dar diferença. Agora, se você quiser fazer mentalmente, também é possível. Aí o dedo indicador fica apontado para o paciente, doutora? Não, aí nesse caso você não precisa apontar, Apontar, tá. não precisa apontar, né? E aí que vai, depois com a prática, você vai fazendo, 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 e fazendo sempre a contraprova. Você testa, deu um resultado, faz a contraprova para ver se é isso mesmo. E aí, conforme você vai adquirindo confiança, né? Porque o processo de aprendizado é isso, você mesma confiar no seu próprio teste. É essa, a curva de aprendizado é essa, até você falar, não, agora realmente eu tô acreditando que isso está funcionando mesmo, né? Aí você pode ver se você prefere fazer mental ou se você prefere fazer com a amostra física. Sim, sim, achei uma ideia boa, montar um kit, assim, pelo menos com os principais policrestos, talvez seja uma ideia interessante. Uhum, Obrigada, professora. imagina. Tem Doutora mais Luci, pergunta? Sim, sou eu que estou falando ou é outra pessoa agora? Eu não sei. é você. Mariana? Não, tá no nome da Mariana porque é minha filha, mas eu sou a Isabela. Eu fiz um tratamento com a senhora há alguns anos atrás e que eu estava com um tumor na tireoide, grau 5. E quando eu fui até aí, eu fiz o tratamento em 60 dias e do grau 5 foi alterado para o grau 2. E desde então eu me apaixonei por essa área. E eu não sou da área da saúde, mas eu acabei comprando alguns aparelhos da Nova Ciência, eu uso aqui comigo, com a minha família. E esse curso do Bidort, o que
o que que ele poderia trazer para mim, para minha família, com relação à nossa saúde? Porque eu ia até o supermercado, ver alguma roupa, isso é uma área. Eu tenho interesse em saber o que que eu posso aprender nesse curso, que eu posso dinamizar aqui na minha família com relação realmente à saúde mesmo, ao sistema da Essential Energy que eu utilizei nesse meu tratamento. Eu vou ter condição de verificar a dosagem, como a senhora fazia lá no, né, na sua salinha aí que está falando, Isso. a dosagem. E eu lembro que a senhora tinha, parecia uma agulha na mão, não sei o que que era aquilo. É uma haste metálica, né? Não tem ponta, é a ponta romba, mas ela é um sistema condutor que me traz informações através dela. Eu me lembro, Isabela, de você, você é do Lembrou? interior de São Paulo, né? Isso, a senhora falou que ia até colocar em algum congresso, o meu caso, alguma coisa assim. É, foi muito bonito. Então, Isabela, que bacana. Eu fico feliz que você tenha se interessado, esteja investindo nessa área. Então, eu acho que você está preparada para realmente aprender o Bidort. Isso vai fazer uma diferença enorme, Colocou a é, parede? enorme para você no cuidar da sua família, né? A Mariana, a sua filha, né? O seu esposo. O curso é exatamente isso, é aprender o teste da biorressonância aplicado ao sistema Essential Energy. Então, você vai poder testar, ver quais essências que você está precisando naquele momento, segundo várias coisas que estão acontecendo, né? Então, se a pessoa está normal, mas naquele dia está mais cansadinha. Ah, sua filha vai fazer uma prova, você quer que ela fique com uma memória melhor, com uma atenção melhor. Seu esposo pegou uma gripe, enfim. Nas diversas situações que você vai tendo, você vai testando quais essências que a pessoa está aceitando e vai resolvendo. E vai você mesmo resolvendo, Até né? com relação à dose, como a senhora faz no seu Até com atendimento. relação à dose. Então, a gente disponibiliza o kit de teste. O kit de teste do sistema Essential Energy tem a amostra de todo o Essential Energy em várias dosagens. E com aqueles tubinhos, você vai testando um por um qual que a pessoa aceita, né? Esses Entendi. tubinhos vão estar lá no curso para a pessoa aprender e testar, e vão estar disponíveis para venda, sob encomenda, para que a pessoa possa levar e testar. E aí eu aprendi, quem for fazer, né? Iria aprender como a senhora faz no atendimento, que a senhora vem com aquela haste, começa com os Exato. neurotransmissores e vai Isso. da cabeça até o pé. Eu não sou da área de medicina. Mas Eu não sou uma precisa. curiosa que apaixonou. Sim, mas com toda a vivência que você tem, nossa, você conhece muito. Você já entendeu, né, muita coisa da integrativa. Você já entendeu muita coisa da visão sistêmica da saúde. Então daria para aproveitar e se a minha mãe precisasse de alguma coisa, eu poderia ir até nela e fazer um bidort nela, eu descobriria alguma coisa. Sim, é só Porque uma. eu lembro que a senhora, quando eu estava com o tumor na tireoide, no momento lá do Bidort, viu que tinha alguma coisa alterada na minha tireoide. Eu vou ter essa condição de verificar isso, por exemplo, ou somente com relação ao sistema Energy? Você vai aprender a testar, né? Como você vai usar esse instrumento, aí depende de você ir você vai tomando a iniciativa, sabe, de testar. E aí cada um vai chegar até onde cada um puder. Entendi. Tá bom, entendi. Tá bom, doutora Lucia. Vou verificar aqui, então. Mas eu estou com muita vontade de fazer, eu acho que eu vou sim. Ah, vem assim, Isabela. Será um prazer encontrá-la novamente. Manda Muito um beijo obrigada. para sua mãe. Será dado. Obrigada. Boa noite, doutora, tudo bem?
Boa noite, Leandro. Tudo bem. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tá eu e a minha esposa aqui. Nós dois passamos também uma consulta com a senhora no ano passado, muito boa. E a gente vai retornar agora. A ideia é para esse mês. Eu tirei a dúvida em relação à água. A qualidade aqui a gente já utiliza a Ibirá aqui em casa, mas fora de casa que é a maior dificuldade, né? Então eu tenho visto muitas propagandas desses bastões agora que eles se dizem que tornam a água em melhor qualidade. Eu não sei se a senhora já viu algo nesse sentido e se de fato funciona. E uma outra dúvida, só aproveitando, da Daniela, que é minha esposa, em relação a cosméticos. Se tem alguma indicação também, porque a gente sabe que muitos deles são prejudiciais, né? E se existe alguma indicação que a senhora pode nos dar. Bom, em relação a esses bastões, existem vários tipos, né? Mas o que foi mais estudado é um bastão de magnésio japonês que ele faz uma água rica em H+. Mas para usar esse bastão, a gente precisa usar numa água limpa, numa água pura, né? Então, de novo, a gente usaria um bastão desse numa água que veio de um filtro que purificou a água. E aí a gente carregaria isso. Tem esse problema, sim, da portabilidade. Toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu levo meu galão de água e só tomo do meu galão. Porque também não é suficiente a gente comprar uma água mineral em qualquer lugar, sabe? Então, acaba que o melhor mesmo é você ter o filtro, ou você compra água Ibirá e leva sua água Ibirá consigo para onde for. E com relação a cosmético, algum cosmético particularmente? O que seria? Sabonete, shampoo. Sabonete, shampoo, esse tipo mais de higiene pessoal, pasta, creme dental, por exemplo, a gente já está utilizando aquelas opções que não tem flúor, né? Então a Sim. gente já vem utilizando há um tempo, mas shampoo, sabonete que é um pouco mais difícil. Tá. Então, esses sabonetes que são industrializados, que vendem no supermercado e tal, a maioria deles dá Bidort ruim, tem biorressonância ruim. Dois que, em geral, dá bom é o Febo, aquele preto, o Febo preto, que tem a embalagem é amarela com vermelho, e o Palmolive verde. Os demais são negativos. Agora, tem esses sabonetes que são alternativos, sabe? De gente que faz sabonete em casa, artesanal. Aí, eu testo, né? Quando eu encontro quando dá positivo, aí eu compro. Aí é testando mesmo, não é uma marca específica, né? De shampoo também, eu posso dizer que a maioria dos shampoos é negativa. Então, a gente realmente tem que procurar cada vez, sabe? Às vezes usar um shampoo. Eu não estou me lembrando o nome de uma marca. Adriana, você lembra algum shampoo que seja Bidort bom? O que eu faço? São tantas marcas, eu testo o Bidort para ver se entra em biorressonância com o meu corpo. Porque tem muitos e a gente acaba ficando na dúvida. É uma dúvida que o Leandro trouxe, muito bem-vinda, porque ainda esses produtos de beleza a gente está perdido mesmo, né? Desde um rímel a um batom. Então, geralmente eu procuro lojas que já têm uma visão mais natural e começo a ler os componentes, mas sempre testo o Bidort para ver se vai entrar em biorressonância com o meu corpo. Uhum.
É. E eles mudam, né? Às vezes Muda o tem um produto que deu certo, aí você vai comprar de novo, já não tem mais aquele produto. Ou tem o produto, mas você vai testar, ele já não está mais positivo. Então, sim. isso que acaba que tem que testar. Mas eu procuro tudo que eu encontro, eu vou fotografando e vou deixando como um arquivo lá no consultório para ir mostrando, né? Eu recentemente comprei umas barrinhas de shampoo pela internet, porque dá para testar na foto da internet, né, do site. Aí, aí quando era um site chinês e era um shampoo em pedra, né, em barra, e aí quando chegou ainda chegou meio negativa, eu coloquei num gráfico, aí ele ficou positivo. Só que eu não saberia dizer o nome. Eu vou depois, eu vou pegar, fotografar para vocês poderem ir atrás, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, agradeço muito vocês se interessarem por esse tema, isso me deixa muito feliz. Eu realmente É, fico contente que tem vários pacientes aqui, né, que agora já estão numa fase de não só de buscarem para si, mas estarem buscando para a família e buscando para os seus clientes. Isso é maravilhoso, acho que é um caminho que vale muito a pena, é muito gratificante, e eu acho que nesse momento que a gente precisa se ajudar uns aos outros, né? Eu acho que isso só me traz muita alegria. Agradeço muito a presença de vocês. É, ofereço então esse curso, que é um curso presencial. Eu tenho a impressão que vai ser um dos últimos, sabe? Eu acho que eu não vou fazer mais presencial, porque tem uma forte tendência para ir para o online. O online acaba tendo muitas vantagens, é, e e eu tenho a impressão que esse vai ser o último presencial. Então, quem quiser aproveitar, que vai ter o contato direto, né? Então, venham para o curso que eu vou ensinar o máximo que eu puder para vocês, tá bom? Então, tenha uma boa noite. Agradeço toda a equipe que me deu suporte. Foi maravilhoso. Fico muito feliz com a dedicação de todos. Muito obrigado, Lucy. Eu que agradeço, Vini. Boa noite a todos. Boa Posso noite a encerrar? todos.